noite. Para quem vai assistir essa live sobre como montar o seu altar, como fazer o seu altar, e está assistindo essa live gravada, passa para frente uns 5, 10 minutinhos, que a gente está iniciando agora, então vamos esperar o pessoal entrar, tá bom? Você que vai assistir depois, passa um pouquinho para frente. Boa noite, quem está chegando, quem estiver aqui, manda se está tudo ok, se vocês estão conseguindo escutar. Aqui eu ainda não vi ninguém entrando. Vou esperar vocês darem um ok, tá bom? A gente vai iniciar agora uma live sobre como montar o seu altar sagrado. Sejam bem-vindas. Agora que eu tô vendo que vocês estão entrando, me dá um ok aqui, quem tá me escutando, só para eu ir me sintonizando com vocês. Boa noite, Simone. Que legal. Boa noite, Poliane, Aline. Ah, que bom, sejam bem-vindas. Que bom que vocês vieram. Boa noite, outra Aline. Me conta de onde vocês são, coloca aqui o nome da cidade de vocês. A Simone de Frutal, minha conterrânea, minha terra natal. Que legal. Então, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um altar. A gente está iniciando hoje uma semana de autocuidado, então a partir de hoje vão ter 2 lives por dia aqui no meu Instagram, onde a gente vai compartilhar conteúdos. Eu vou chamar convidadas, as outras lives vão ser com convidadas, e a gente vai focar no autocuidado. O autocuidado é um tema que está me tocando muito, assim, muito mesmo. Eu vejo que a gente está passando um momento muito delicado, tanto a nível individual, né? Cada um com as suas questões, sendo chamado para ir para dentro, para olhar, para visitar vários lugares, né, dentro de si. E também por uma questão social, o momento que a gente está passando, esse chamado, né, ao meu ver, da gente olhar para a terra com mais amor, com mais cuidado, mudando os nossos hábitos diários para que a gente possa cuidar da terra. E eu sinto e percebo que a gente cuida da terra quando a gente está cuidando primeiro de nós, né? Eu já fiz uma live só sobre isso, só sobre autocuidado, tá lá no meu IGTV salva, quem quiser ver depois para se inspirar. Mas é desse lugar interno, assim, que parte essa vontade de fazer essa semana e compartilhar esses conhecimentos, esses conteúdos aqui com vocês. Então, hoje a gente inicia falando sobre o altar. Para mim é muito especial começar com esse tema sobre o altar, porque o altar é algo muito lindo, é algo que te conecta com o que você tem de mais profundo, de mais puro, de mais amoroso, de mais verdadeiro, né, do seu ser. Então, a gente iniciar as nossas intenções, o nosso dia, alguma jornada, algo que a gente queira a partir desse lugar do altar, é um simbolismo da gente iniciar a partir do lugar do nosso coração. Então, em 2012, quando eu fiz um curso de xamanismo, da metodologia do Léo Artesi, do xamanismo universal, que inclusive eu recomendo muito, foi quando eu aprendi sobre o altar, e foi quando eu comecei a ter um altar na minha casa. Então, desde 2012, todos os lugares que eu morei, eu sempre tive um altar. E mesmo quando eu não estava em casa, às vezes eu estava viajando, eu sempre levava na minha bolsa alguns elementos que representavam o meu altar, para estar junto comigo, e onde quer que eu esteja, eu monto ali o meu altar. Tudo isso que a gente traz no externo, no material, para representação desse altar, ele é, acima de tudo, algo interno. Então, esse altar é o seu coração. Eu percebo o altar dessa forma. E quando a gente manifesta e materializa ele fora,
em algum ambiente, né, da nossa casa reservado para o nosso altar, é só uma representação do que está dentro de nós. Então, é desse lugar de dentro, primeiramente, que tem que partir esse impulso, né, para a construção desse altar. Então, o que eu quero dizer é que você não precisa, na verdade, de nada externo a você para você construir um altar. É dentro de você, né? O nosso coração tem que ser o nosso próprio altar, quem a gente vivencia todos os dias, quem a gente cuida todos os dias. Mas quando a gente coloca, externaliza isso, manifesta, materializa isso através de um altar mesmo na sua casa, a gente consegue ancorar essa energia. Então, o altar externo, os elementos que estão nesse altar, são como âncoras energéticas que toda vez que você se aproxima dele, que você olha para ele, que você cuida dele, ele tá te despertando essas energias mais elevadas, mais sutis, que te conectam mais com o seu coração e com o espiritual. Então essa é a intenção de um altar externo, é ser essa âncora, ser esse lugar de luz, ser essa materialização desse altar que está dentro de você. Então, quando você faz um altar, quando você cuida do seu altar, é como você estiver cuidando de você mesma, cuidando do seu coração. Eu sempre vejo o altar desse lugar, do lugar da representação do seu interior, do seu templo interior, do seu coração. Então, eu até gravei um áudio para quem está no Telegram, no grupo do Telegram, contando assim, tem momentos que às vezes eu me conecto com o meu altar e ele tá assim, muito lindo, muito organizado, né, emanando uma energia muito especial, e já tem momentos que são mais desafiadores, que eu tô mais na correria, que eu não tô tão firmada no autocuidado, que quando eu olho pro meu altar, ele tá meio bagunçado, ele tá sujo, os lugares não estão harmoniosos, assim como eu gosto de colocar. Então é sempre aquele lugar que eu olho para perceber como é que tá dentro de mim. E aí quando eu vejo que eu tô mais desconectada, esse altar também ele se torna mais desconectado. Então é também um alerta assim para eu perceber como está a minha conexão interior, a minha conexão espiritual e o meu tempo de autocuidado. E aí quando eu vejo, eu falo, nossa, peraí, então para tudo, deixa eu arrumar o altar, deixa eu arrumar primeiro aqui dentro de mim, para eu seguir, né, o meu dia, a minha vida aí com as minhas demandas e as minhas prioridades. Então esse é o objetivo do altar, esse lugar, esse ponto de força, esse ponto de poder que você vai trazer para sua casa, representando essa reverência ao seu templo interno, essa reverência ao seu coração. Então, independente de qual crença espiritual que você tenha, o altar ele abarca todas as religiões, ele abarca todas as crenças espirituais, porque você pode montar o altar da sua forma. É um lugar onde você vai reverenciar esse divino, onde você vai reverenciar esse espiritual, que eu sempre digo como meu coração, porque na minha crença, o que faz sentido para mim, esse divino, esse Deus, esse universo, energia, a mãe divina, seja lá o que for, habita aqui dentro do nosso coração, e é para aqui que a gente tem que olhar, é para aqui que a gente tem que iluminar, né? Essa essência divina, essa essência crística que nos habita. Então, vamos lá. Como montar um altar? Vou explicar para vocês de uma forma bem clara agora e bem objetiva. O primeiro é o lugar onde você vai montar o altar, né? Na sua casa, onde você vai escolher para montar esse altar. O ideal é que seja um espaço mais reservado. O altar não é uma decoração para todo mundo ficar olhando e para todo mundo ficar passando ali. O altar, na verdade, é um ponto de poder, onde você está concentrando tudo que tem de mais especial para você, onde você está concentrando a sua energia, a sua presença. Então, o ideal é que o altar seja em um lugar mais reservado, em um lugar que não tenha tanto movimento e tanta interferência da energia de outras pessoas. Então, o ideal é você fazer no seu quarto esse altar, ou você fazer num cômodo, num lugar onde não tenha tantas pessoas. Você também pode ter mais de um altar. Então, se você mora numa casa com a sua família e você quer colocar um altar coletivo para todo mundo, aí você pode colocar esse altar na sala, né? Colocando essas intenções aí de proteção, de união entre vocês. Mas um altar pessoal, o ideal é que seja num lugar mais reservado.
Você pode colocar em uma prateleira, você pode colocar em uma mesinha. Eu já vi gente que coloca dentro do guarda-roupa uma partezinha assim que é destinada para o altar. O importante é que tenha um espaço que seja só para isso. Então, no seu altar, você não vai colocar o seu celular lá em cima para deixar lá guardado. Você não vai colocar outras coisas que não tenham a ver com essa energia que você está intencionando para o seu altar. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a escolha do lugar. Eu recomendo que vocês coloquem no quarto de vocês, ou se vocês tiverem um outro cômodo na casa de vocês, que é um espaço, né, de meditação, de rezo, enfim. Uma outra coisa também muito importante no altar, importante para tudo na vida e que às vezes a gente não se toca tanto, não coloca o devido valor a isso, é a sua intenção. Então, quando você vai colocar um altar, é importante você colocar a sua intenção. Como eu disse aqui, é esse lugar onde te conecta com o seu coração, te conecta com o divino, onde te eleva, expande a sua mente, onde você encontra conexão, silêncio, um lugar de oração, um lugar de rezo. E dentro disso você pode colocar com mais clareza qual é a sua intenção para esse altar. Então aqui em casa, por exemplo, eu tenho um altar que é o meu altar e tem vários outros altares assim em lugarzinhos da casa. Eu gosto muito, assim, eu sou bem apaixonada com essas decorações, essas coisas. Então cada lugar que tem um altar, por exemplo, aqui eu tô na minha mesa de trabalho, aqui do lado tem um altar. E aí eu coloco a intenção e os elementos que estão nesse altar aqui na minha mesa, que tem a ver com a energia que eu quero trazer aqui para minha mesa de trabalho. Lá no quarto já é uma coisa mais íntima, mais pessoal. Na cozinha, que é um lugar também que eu adoro ter um cantinho para o altar, para emantar, né, com essa energia os seus alimentos, a água que você bebe, é uma outra energia. Então, cada lugar que você coloca, você está colocando uma intenção e uma energia. Lembrando que é importante você ter o seu altar principal, seu altar central, que é esse altar onde fica um pouco mais recolhido e onde tem os elementos mais significativos para você. Depois que você escolheu o lugar, o que eu vou colocar nesse altar? Você vai colocar tudo que representa o sagrado para você. Tudo que te conecta com o divino, com o espiritual, se você acredita, né, com seus anjos da guarda, com seus guias espirituais, com seus mentores, tudo que te faz bem, tudo que eleva a sua energia. E dentro disso, o que mais nos eleva a nossa energia, o que mais nos conecta com a nossa essência, né, com a nossa verdade, com a nossa natureza interna, são elementos da natureza. Eu, particularmente, a minha religião, assim, ela está muito ligada à natureza, a observação da natureza, a contemplação da natureza, a relação com esses elementos da natureza. Então eu indico que você coloque elementos da natureza no seu altar, representando, né, essa conexão com a sua própria natureza, com a sua natureza interior, com o seu coração. Você pode colocar também objetos, imagens que façam sentido para você, que tenham algum sentido para você. É muito legal também esses objetos de poder que a gente tem, né, que a gente vai ganhando pelo caminho, que tem um significado especial para nós, a gente colocar isso no nosso altar, ancorando a nossa força, o nosso poder pessoal. E muito desses objetos de poder a gente ganha de presente ou a gente encontra na natureza. Então comece a se perguntar quais são, né, os seus objetos de poder, quais são esses objetos, quais são esses elementos que você tem aí mesmo na sua casa e que te traz essa conexão mais sutil, essa conexão mais elevada. Então é algo muito aberto, você pode fazer como você sentir. O importante é a sua intenção e o importante é a sua pureza quando você for fazer o seu altar, quando você for montar o seu altar. É muito legal também a forma de você dispor, né, os elementos do seu altar, você colocar de uma forma harmônica, você colocar de uma forma bela, que faz refletir esse belo, né, dentro de você. E agora eu vou dar umas dicas um pouco mais específicas que tem a ver com a minha forma de montar o meu altar para que talvez inspire vocês. Mas eu quero trazer aqui essa clareza dessa autonomia que você pode montar
o altar do jeito que você quiser. Existem várias formas, né? Se você for pesquisar em linhas espirituais, algumas recomendam algumas coisas específicas. Tem como você aprofundar nisso. Aqui eu vou trazer uma visão mais do xamanismo, mas acima de tudo, o mais importante é que faça sentido para você, que toque o seu coração. Então, que você explore e se abra para sua criatividade interna quando você for montar o seu altar. O processo de montar o altar já é um processo de conexão com a sua intuição e de perceber o que é que o seu altar está pedindo, qual é o elemento que ele está pedindo. E uma vez que você montou ele, você pode sempre movimentar, você pode trocar os elementos, a cada dia, a cada semana, isso vai depender muito da sua intenção. Por exemplo, nós mulheres, uma coisa que eu gosto muito, quando eu recebo a minha lua, quando eu menstruo, eu coloco no meu altar elementos que remetem a isso, a esse momento que eu tô, a essa tenda vermelha, né, esse sangue sagrado. Como eu planto a minha lua, eu pego meu sangue de lua na água e coloco na terra, eu coloco um pouquinho do sangue no altar, deixando lá essa oferenda. Tem dias que me dá vontade de colher flores, de sair na rua para colher algumas flores e para colocar no meu altar. Às vezes dá vontade de colocar até um alimento, um fruto. Então isso é muito particular, é muito peculiar. E à medida que você vai criando essa intimidade com o seu altar, percebendo que ali é uma expressão do seu interior, você vai cada vez mais se conectando intuitivamente, você começa a conversar de uma forma subjetiva com esse altar, e ele vai te dizendo o que ele precisa, o que ele não precisa, e você vai criando uma relação de intimidade com esse templo sagrado, que é uma expressão do seu templo interior. Então, o que eu quero mais frisar aqui para vocês e deixar essa chavinha, esse presente, essa inspiração, é essa autonomia e essa inspiração de você mesma criar o seu altar a partir do que faz sentido para você, entendendo o altar como uma representação do seu templo interno, do seu coração. Eu particularmente gosto de colocar no meu altar, sempre que eu vou dispor dos objetos, eu gosto muito de perceber a harmonia, a geometria sagrada que existe ali e o equilíbrio entre todos os elementos que estão, para isso refletindo fora, refletir também dentro. E dentro disso, eu gosto de usar os 4 elementos. Então, eu gosto sempre de ter no meu altar uma representação dos 4 elementos, de cada um dos elementos, para evocar essa força mesmo, né, da natureza, para evocar essa força dessa grande mãe, né, dessa Pachamama, desses 4 elementos que habitam aqui nesse planeta que a gente vive. Então, para representar a Terra, geralmente eu gosto de colocar cristais, estou até um aqui na minha mão. Eu tenho gravado alguns stories falando sobre os cristais que eu mais gosto, dando algumas dicas para vocês, então tentem acompanhar. Esse daqui particularmente é o quartzo rosa, é o cristal do amor incondicional, é um que sempre fica no meu altar. Você pode colocar um cristal grande se você tiver, mas se você não tiver, você pode colocar cristais pequenininhos também. Os cristais, o reino mineral no altar, ele vai representar o elemento terra. Então você pode colocar cristal ou você pode colocar um vasinho de planta também, honrando esse elemento terra. Ou você também pode colocar ervas, por exemplo, essa daqui é um incenso natural que eu fiz, que é para defumação, para limpeza. E ele também, de certa forma, representa o elemento terra, né? Essas plantinhas que aqui estão representam o elemento terra. Então, para o elemento terra, são geralmente esses elementos que eu utilizo no meu altar. Um outro cristal que eu gosto muito, até falei sobre ele com vocês nos stories, é a selenita. E é um cristal muito lindo para você ter no seu altar, porque a selenita, ela é luz, ela irradia luz, ela é pura luz. Então, ela não precisa de se limpar, ela se autolimpa e ela limpa também os outros cristais e tudo que está ao redor. Então, ao meu ver, é um cristal bem lindo para você ter no seu altar, a selenita. E a selenita você também usa para limpeza, você vai passando ela assim no seu campo e ela vai limpando o seu campo, ela vai iluminando o seu campo.
Então é isso, o elemento terra é dessa forma que eu gosto de representar no meu altar, então eu vou buscar ali um cantinho. Num estudo mais profundo, você até vê as direções onde nasce o sol, onde é leste, oeste, norte, sul, e cada elemento ele fica numa direção. Isso é num estudo mais aprofundado assim do altar, né? Agora nesse momento eu não vou passar isso porque eu quero que vocês usem a expressão criativa de vocês quando vocês forem montar o altar. Depois, para o elemento ar, eu gosto de colocar penas no altar para simbolizar esse elemento ar. Ou também você colocar um incenso, né? Quando você acende o incenso, sai aquela fumaça, né, do incenso representando o elemento ar. Então, geralmente eu coloco penas, né? Esse daqui é bem bonito, que é também uma pena de limpeza. Mas você pode colocar uma peninha também, bem pequenininha, só para representar. Essa, por exemplo, é uma peninha de beija-flor que eu achei na rua. Então, por exemplo, as penas, essa também, ó, essa daqui eu também achei. Eu sempre acho pena na rua. Para mim, a pena é um objeto sagrado, um objeto de poder. E eu uso muito para fazer limpeza também. Só de você passar assim, batendo, sabe? Como você estivesse fazendo uma limpeza. Então, a pena no altar, ela representa o elemento ar. O elemento ar está muito ligado ao nosso campo mental, está muito ligado ao nosso poder de comunicação também, está ligado ao elemento ar. Para o elemento água no altar, eu gosto de colocar um recipiente com água e todos os dias eu troco essa água, ou quase todos os dias, deixando ali no altar, reverenciando esse elemento água, que é reverenciando e cuidando do seu corpo emocional, das suas emoções. É isso que representa o elemento água no altar. E quando eu não coloco a água, eu costumo colocar uma concha para representar a água. Então aqui, por exemplo, uma concha, tem aquelas conchinhas pequenininha, esse também, um abalone. E aí você coloca no seu altar representando o elemento água. E por fim, falta o elemento fogo, né? O fogo eu represento por uma vela. Eu sempre gosto de deixar uma vela no meu altar. E quando eu vou usar o altar, quando eu vou sentar lá na frente para me interiorizar, para meditar, para rezar, para me silenciar, eu acendo essa vela, que é uma representação de estar ativando, de estar abrindo aquele altar. Então, aqueles objetos vão ficar lá durante, né, todos os dias, mas sempre que você for usar o altar, é importante você ativar esse altar, ativar a força desse altar. Não, como eu vou dizer em outras palavras, é como ativar a medicina também que tem em cada um desses elementos que você está colocando. Então, quando você coloca a concha, por exemplo, você está colocando ali o seu corpo emocional. Então, quando você vai ativar o seu altar, quando você vai sentar lá na frente, quando você vai olhar para o seu altar, esse elemento ele vai te despertar o que ele simboliza nesse nível mais profundo. Então, você trabalhar com esses objetos nesse nível simbólico e nesse nível mais profundo. A Nicole perguntou se pode beber a água que fica no altar. É uma ótima pergunta. Depende muito da sua intenção. Quando eu coloco a água ali só para representar o elemento água, eu não costumo beber essa água. Quando eu vou jogar ela fora, eu jogo ela na terra, guardo alguma plantinha e coloco outra. Mas às vezes eu sinto, se eu vou fazer um rezo e eu vou dormir, antes de dormir vou fazer um rezo, eu gosto de colocar uma taça mesmo, uma caneca com água, deixar no meu altar e eu faço esse rezo, né, para essa água e tudo mais, e já coloco a intenção que eu vou beber ela no final da oração ou no outro dia de manhã quando eu acordar, e aí eu deixo essa água no altar. Você pode colocar um mel também, por exemplo, com essa mesma intenção, e aí quando você quiser beber dessa energia do seu altar, você vai lá e pega um pouquinho do mel. Além desses 4 elementos que eu gosto, né, de sempre ter no altar, para mim essa é a base do altar, são os 4 elementos, e mais uma vez, estou falando de algo muito pessoal, ver o que faz sentido para você. Eu também gosto de ter objetos, como eu disse, algumas imagens, então, sei lá, se vocês são católicas, coloca os seus santinhos aí, a imagem que faz sentido para vocês.
Eu gosto também de colocar muita imagem de animais. A coruja, por exemplo, ela tem um valor especial para mim, o significado dela me chama muita atenção, então eu gosto de ter no meu altar. E eu coloco muito imagens de deusas, assim, tudo que tem a ver com o meu universo. Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Essa, por exemplo, é a deusa Gaia, a representação da deusa Gaia, dessa grande mãe, né, desse planeta Terra. Tá com a terra aqui no ventre dela. Então, cada uma de vocês vai ter os elementos e as imagens que fizer sentido para você. Se você não tiver nenhuma imagem, tudo bem, não precisa de colocar. Você vai colocar o que faz sentido para você. Uma outra coisa que eu gosto de colocar são objetos de poder, né? Isso é algo muito amplo e muito subjetivo, isso vai depender muito de vocês. Então, vou dar um exemplo. Esse daqui eu ganhei, é um objeto indígena. E quando eu ganhei ele, eu consagrei muito nessa força da energia masculina, parece muito a representação de um falo. E essa energia também da ancestralidade indígena, que eu me conecto muito. Então esse, por exemplo, é um objeto que eu também coloco no meu altar. Então, o que você tiver de objeto especial, que você sentir que tem uma força, que tem um significado, objetos que te conectam com a sua ancestralidade também, é muito legal você colocar no altar, reverenciando, né, essa energia ancestral. E, por fim, eu gosto também de ter no meu altar elementos de purificação, de limpeza, porque o altar é aquele lugar onde você sempre vai ir quando você está buscando essa conexão. Então você vai para essa devoção, você vai em busca dessa conexão, em busca de elevação da sua consciência, elevação dos seus pensamentos, equilíbrio emocional e essa abertura para essa conexão mais sutil, mais espiritual. Então quando você vai começar um rezo, quando você vai começar uma meditação, quando você vai começar qualquer tipo de ritual que você vai fazer ali no seu altar, é legal que você se limpe, que você se purifique antes, né, de entrar nesse altar. Então, geralmente, o que eu uso para me limpar e purificar? Eu gosto muito dos incensos naturais, das ervas, né? Isso daqui, eu até também esses dias gravei um story explicando para vocês como faz. Isso daqui são ervas frescas que foram amarradas e que estão secando, né, sendo desidratadas. E aí vocês vão colocar fogo para defumar. E aí você vai limpar o seu altar, você vai se limpar, né? Se autolimpar, limpar o seu campo. Esse, por exemplo, é de sálvia. Esse não fui eu que fiz, esse eu ganhei, ele é mais difícil. Geralmente ele vem de fora do país, mas é uma planta maravilhosa para purificação e limpeza. Uma outra planta também bastante utilizada para isso é o palo santo, né? Que coloca um foguinho e ele traz esse aroma, esse cheiro, e ele tem esse potencial de limpeza, de purificação, de proteção. Então eu gosto muito de usar das ervas, também dá para usar com os óleos essenciais para essa limpeza e essa purificação. Uma outra coisa que eu gosto de usar para limpeza são instrumentos de poder. Então esse também é uma maraca indígena que eu ganhei. E a maraca, ela é muito utilizada para limpeza, para purificação. Então, às vezes, quando eu vou iniciar um rezo, uma conexão ali mais profunda no meu altar, primeiro eu pego a maraca e vou limpando, vou passando em todo o meu campo, passo também no altar, faço um canto, faço rezo. Então é muito legal você também ter no altar esses elementos que te purificam, que te limpam. Só esse tema, assim, a gente poderia ficar muito tempo para eu ensinar vocês a fazerem uma defumação, né? Fazer toda essa limpeza. Então nesse momento a gente não vai entrar nisso. Então depois vocês pesquisem um pouco mais, eu deixei aqui algumas sugestões, né, para vocês dessas limpezas e purificações. Então, basicamente, para você montar o altar, é isso. Vou voltar rapidinho, ponto por ponto, para quem chegou depois. Primeiro é você escolher um lugar para esse altar, de preferência um lugar que seja mais reservado, onde não tenha tanta influência e movimento de outras energias. Então, o ideal seria no seu quarto ou algum lugar que você tenha, algum cômodo que você usa para meditar, enfim. E aí no altar você vai colocar para você a representação do que te conecta com o sagrado, te conecta com o seu coração, te conecta com o mais sutil, com o mais elevado, te conecta a Deus, de acordo com as suas crenças espirituais.
E eu particularmente dei a sugestão de como eu faço, que é colocar os 4 elementos. Então, os cristais ou um vasinho de terra para representar a terra, uma concha ou um recipiente com água para representar a água, as penas e os incensos para representar o ar e uma vela para representar o fogo. Então tá, você montou o seu altar. E agora, a partir disso, como é que você vai usar o seu altar? O ideal é que você use o seu altar todos os dias. Então, que todos os dias você passe por ele em algum momento do dia, de preferência no início do dia. Então, você acordou, senta ali no seu altar, reverencia. Aquele é o seu templo de oração, é o seu lugar sagrado, é o seu ponto de força da sua casa. Então, quanto mais você utiliza o seu altar, mais vai ancorando essa força e esse campo no seu altar. Até o ponto que, às vezes, por exemplo, você está num desafio, está se sentindo muito agitada mentalmente, só de você se aproximar do seu altar, você já sente aquela paz, porque você já está ancorando essa energia. Ou, às vezes, até você nem está em casa, você pode estar na rua, que você pode se conectar com o seu altar pelo pensamento. Então, é um centro de força, é um centro de poder. Então, o ideal é que você todos os dias vá no seu altar, de preferência no início do dia, para lá alguns minutinhos, respira, medita, faz o seu rezo. Antes de dormir também, né? Eu acho que são 2 horários bem especiais para a gente ter essa conexão, para iniciar o dia, colocar as nossas intenções e para finalizar o nosso dia. Agradecendo e pedindo proteção também para a hora de dormir. E durante o dia, quando você puder, quando você quiser, quando você precisar, saiba que o altar é esse lugar onde é o seu aconchego, onde é o seu colo. Sempre que você precisar se alinhar, voltar para o seu coração, você vai até o seu altar. Pode ser que nem todo dia você consiga, você esqueça, enfim. Tudo bem também. Faz quando puder. O ideal é você fazer sempre, porque o quanto mais você ativa o seu altar, mais força ele vai ancorando, então mais potente vai ficando essa energia. A Cláudia perguntou se pode colocar sal grosso. Olha, se fizer sentido para você, pode colocar sim sal grosso. Se isso toca o seu coração, se representa, né, o seu lugar de dentro, pode colocar. O sal grosso é muito bom para limpeza, só que é uma limpeza também muito forte, muito pesada. Eu, particularmente, gosto de fazer as minhas limpezas com as ervas e com os cristais, que são limpezas mais sutis, não tão densas. Mas você pode colocar também o sal grosso, representando também as águas do mar, né? Que tem a ver também com Iemanjá, com as nossas emoções, com essa limpeza, essa purificação. Mas o que eu sei do sal grosso é que você tem que ir trocando ele também, né? Porque ele vai puxando energia e aí você tem que ir renovando, e não sei exatamente qual que é a constância, né? Isso é uma coisa que você vai sentir. Então tá, como usar o altar? Todos os dias, né? Que eu estava dizendo para vocês irem nesse altar de manhã, à noite. O quanto mais você usar, mais ele vai se potencializar. É legal também você sempre manter o seu altar limpo. Eu, particularmente, quando eu vou limpar o meu altar, eu gosto de colocar algum óleo essencial, gosto de limpar de uma forma também especial. Principalmente se você tem cristais no seu altar, o ideal é que você limpe, né, os seus cristais, que você coloque na água com sal grosso, ou que você leve para uma cachoeira, para um rio, depois você coloca para tomar um banho de sol, um banho de lua. Então, pelo menos uma vez na semana, o ideal seria você fazer essa limpeza no seu altar. Eu gosto muito, né, quem me acompanha aqui sabe que eu estudo muito essa questão cíclica do feminino, as fases do nosso ciclo biológico e como isso também interfere nas nossas fases emocionais, né, nesses arquétipos do feminino que habitam dentro de nós. Então, geralmente, a cada semana, eu vou mudando um pouco os elementos do meu altar de acordo com a fase do ciclo que eu estou e do que eu estou precisando. Então, tem momentos que eu sinto algum elemento que precisa estar ali naquele altar para trazer uma força, tem momentos que eu sinto que não precisa, que eu preciso colocar uma outra energia. Então, é uma entidade viva, né? Você vai dialogando com o seu altar e é muito legal isso dele estar sempre em movimento,
porque isso traz energia, traz movimento, traz vida para esse altar, não é para ser algo estático. Lembra que ele é uma representação aqui de dentro? E aqui de dentro nada é estático, tá tudo em movimento. Então, à medida que eu movimento aqui, eu também movimento fora. Então, o altar, acima de tudo, é um lugar de autoconhecimento, é um espelho onde você pode se ver com mais clareza, onde você pode ver o seu interior com mais clareza. Uma outra coisa também é que quando eu vou fazer o meu rezo, eu paro no meu altar, como eu disse, eu ativo esse altar. Então eu acendo a minha vela, eu honro ali esses elementos, eu saúdo esses 4 elementos, eu faço as minhas purificações e quando eu acabo o meu rezo, eu fecho o meu altar, eu não deixo o meu altar aberto. E também, se você for, por exemplo, viajar, né, ficar uns dias fora, um tempo longe, você pode levar alguns elementos do seu altar com você, para você montar o seu altar onde quer que você esteja. Então você pode levar uma imagem, você pode levar um cristal, né, o que for menorzinho assim, e onde quer que você esteja, você chega e você monta o seu altar. Isso é um autocuidado básico de proteção espiritual. A gente lembra, né, de tomar banho todos os dias, de comer todos os dias, mas muitas vezes a gente não se atenta a esse autocuidado sutil também, esse autocuidado espiritual, que também é algo de todos os dias. Então, por exemplo, quando você vai dormir num outro lugar, numa outra casa, você está viajando, enfim, você ter o seu altar, você montar o seu altar ali do seu lado na hora de dormir, isso é um super autocuidado, né? Você está num lugar que você nunca foi, uma energia que pode ter energia de várias outras pessoas que já dormiram ali. Então, você ancorar a sua força, você deixar claro, olha, quem sou eu, qual que é a minha intenção. O altar serve para isso, para mostrar quem é você, para mostrar as suas intenções. E por isso que ele também ancora essa força de proteção, porque ali você está firmando o seu ponto, você está firmando o seu poder, você está ancorando a sua força, você está mostrando para quem você é, tanto a nível material como a nível espiritual. E aí lembrando, o mais importante disso tudo não é a beleza dos elementos que você coloca ali, mas é a intenção que você coloca. O quanto mais a intenção para com o seu altar for de amor, a hora que você for limpar, a hora que você for usar ele sempre com essa intenção de amor, é isso que ancora toda essa força e todo esse poder aqui que a gente está falando. Então, o importante do altar é isso, né? Você ativar ele, de preferência todos os dias, você ir até ele ancorando essa força e também você fazer essa limpeza, essa purificação do seu altar, fazer esse movimento, né? De alguns elementos. É algo também que é legal de colocar no altar, tem muitas pessoas que gostam, eu gosto também de vez em quando, é uma vela de 7 dias, para afirmar essa proteção, né, para rezar pro anjo da guarda. Sobre o altar, eu acho que é isso. Eu acho que eu expliquei direitinho para vocês, né, desde como montar, os elementos que vocês usarem. Me conta aqui, vocês que estão assistindo, deu para entender? Vocês estão com alguma dúvida? Vou esperar receber um retorno aqui de vocês. Às vezes vocês até escrevem, demora um pouquinho para chegar. Me contem se tá ok. Grata, Simone. Façam o altar de vocês. Quem não tiver altar ainda, faça um altar. Quem tem altar, aproveita para movimentar hoje alguma coisa, para mudar alguma coisa, né? Depois dessa live, dessas inspirações. E me contem depois, vocês vão ver o quanto isso vai favorecer essa conexão com o seu interior. Eu tenho falado muito sobre isso, né? A gente tá nesse momento auspicioso que é o inverno, que é o momento de ir para dentro, é o momento de interiorizar, juntando com essa questão do Covid, né? Que tá nos obrigando a ir para dentro. Então é um bom momento, é bem auspicioso vocês montarem esse altar, ancorando essa força, ancorando esse espaço sagrado, né, de conexão com vocês. Que legal, agora eu recebi mensagem de todo mundo, que legal, que bom que movimentou aí coisas. Depois mandem foto pra mim, eu adoro ver
as coisas que eu ensino, que eu falo aqui, criando, né, vida na matéria. E acho que é isso, amadas. A gente vai, então, iniciamos agora, hoje, né, essa semana do autocuidado. Amanhã, às 11h11, a gente vai ter uma live muito especial, que é com uma amiga mexicana, ela é lá do México, que a gente vai falar sobre autocuidado na ancestralidade mexicana. Então ela vai trazer muitos elementos assim para nos inspirar, inclusive algumas dicas práticas de autocuidado feminino nessa visão, né, da tradição mexicana. Vai ser uma live muito linda, às 11h11. E também amanhã às 18h18 eu vou ter uma live com a Bárbara, que é uma outra pessoa maravilhosa, que trabalha com ginecologia autônoma, ginecologia natural e também é historiadora, formada em história. E a gente vai ter uma live sobre autocuidado como posicionamento político, onde a gente vai conversar sobre política e autocuidado. Tá bom? E aproveito também para dizer para vocês que quem sente de aprofundar, por exemplo, tudo isso aqui que eu falei do altar, daria pra gente aprofundar em cada elemento, em cada direção de cada elemento, das ervas, quais ervas vocês usarem, que forma vocês usarem, o que mais, né, de especial, de uma forma mais profunda vocês podem fazer no altar de vocês, ideias e sugestões de rituais, enfim, muito, muito conteúdo, muita experiência que eu posso partilhar para vocês. E que quem sente de aprofundar, estão abertas as inscrições para mentoria para mulheres, uma mentoria de autocuidado que está nascendo aí. Para quem quiser mais informações, o link está lá na minha bio, que vai ser 9 aulas online ao vivo. A gente começa daqui 2 semanas. Para quem não puder estar presente ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas e está num valor muito acessível, porque a minha intenção foi realmente conseguir sistematizar todos os conhecimentos, as práticas, as experiências que eu tenho, que eu aprendi, que eu pratico no meu dia a dia, nesses 8 anos de caminhada, em que eu realmente entreguei minha vida assim pro sagrado. Isso faz muito sentido para mim, isso toca meu coração, isso tem a ver com o meu propósito, né, com o meu ser, é algo que eu faço com amor. Então essa mentoria vão ter 9 aulas onde eu vou explicar tudo para vocês em relação a isso. Então a gente vai aprofundar em todos os tipos de autocuidado feminino, desde como se cuidar com as ervas, cuidar com os cristais, com os óleos essenciais, com os ciclos, com a ginecologia natural, com a sexualidade sagrada, com o tantra, com o corpo, com a expressão, com a comunicação não violenta, enfim, a gente vai aprofundar bastante nessas 9 aulas, mais uma meditação guiada que vocês vão receber para vocês fazerem essa conexão sempre que precisar, se conectar com esse lugar do autocuidado, que é o lugar do amor próprio. Então, eu tenho firmado e direcionado cada vez mais o meu servir para o resgate do nosso autocuidado, porque é nos cuidando que a gente se ama e é nos amando que a gente consegue amar o todo, que a gente consegue amar a terra e que a gente consegue fazer essas transformações necessárias, né, que o planeta está pedindo para cada uma de nós. Então vai lá agora, lá no link do meu perfil, na bio, entra lá para você conhecer a mentoria. Mesmo que você não faça, deixa seu axé, depois me conta o que você achou também, me dá o seu feedback. E eu espero vocês, daqui 2 semanas a gente vai iniciar essa turma, essa nova jornada. E eu estava dizendo para vocês sobre o valor, né? Acabei não falando, que é um valor super acessível, porque a minha intenção nesse momento é realmente expandir esse conhecimento. Então, para as 9 aulas online que vocês vão ter acesso por 1 ano, mais a meditação, mais o grupo no Telegram, onde eu vou estar ali 28 dias com vocês, passando tudo que eu sei, dando o meu melhor. Essa mentoria está no valor de R$350, é um valor muito barato, pela quantidade de conhecimento e de transformação, né, que vocês vão ter na vida de vocês. Esse valor também é dividido, dá 12 vezes de R$30, assim, é uma pizza que você come no final de semana, que você vai começar a investir em você, né, no seu autocuidado, na sua transformação, na sua regeneração pessoal. Às vezes a gente está buscando muito essa transformação fora e acho que mais do que nunca o chamado tem sido esse, né? A transformação começa dentro, começa nos nossos hábitos diários. E eu quero ensinar vocês, dia por dia, nessas pequenas mudanças dos hábitos diários, como é que vocês podem cuidar de você. E eu aprendi isso na marra, aprendi isso sendo mãe solo de 2 crias e percebendo que se eu não cuidasse de mim, eu não ia cuidar de mais ninguém.
E para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir cuidar das minhas duas petitinhas e viver a vida, né, com seus desafios, eu precisava de firmar no meu autocuidado. Então eu mergulhei de cabeça nisso. Alguns anos eu estudo e resgato algumas práticas ancestrais de autocuidado. Então até essa questão com as ervas, as limpezas de útero, essa conexão do autocuidado feminino, como que você pode cuidar do seu útero, da sua vagina, com limpezas, com purificações, com banho de assento, com vaporização de útero. Tudo isso foi um resgate que eu fui fazendo nesse tempo, nesse meu despertar, e que eu fiquei uns bons anos assim para conseguir organizar tudo isso e conseguir ancorar isso na minha rotina. E agora, de uma forma muito prática, eu consegui sistematizar isso em 9 encontros para passar isso para você de uma forma mais didática, que você não precisa, né, caminhar sozinha para chegar até lá. Nessas aulas e nessa mentoria você vai ter muitas inspirações, muito conhecimento, de muitos recursos simples para vocês colocarem no dia a dia de vocês para afirmarem esse autocuidado. Então, o primeiro passo é construir o altar. Para quem não viu toda essa live, a gente já está encerrando, mas ela vai ficar salva no meu IGTV, então você pode ver desde o início. E marca para suas amigas, manda para sua mãe, para sua tia, para sua vizinha, que mais e mais altares possam ser iluminados e acendidos, né, nas nossas casas, despertando esse lugar e esse retorno para o nosso templo interno, para o templo do nosso coração. Essa é a intenção maior, para que voltemos para essa conexão com o coração da terra, para que ocupemos o nosso lugar de serviço, nosso lugar de propósito, para que possamos ser a transformação que o mundo tanto pede. E a partir do momento que a gente passa a ser, a gente ancora nessa transformação dentro de nós, a gente vai inspirando também outras pessoas a se transformarem, a se regenerarem. E o momento é agora, né? Não tem como mais a gente deixar uma desculpa de que eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, ou não posso, seja lá o que for. O tempo do nosso autocuidado, de entender esse tempo como prioridade, ele é aqui e agora. Então, espero vocês. Quem tá aqui, corre lá no meu perfil agora, entra lá no site, veja o meu trabalho. Gratidão pela presença de todas e me mandem fotos do altar depois, que eu quero ver. Beijos, linda noite. Até amanhã 11h11 na próxima live, que vai ser muito linda. Até, amadas.